novo. Tirou as suas longas e merecidas férias, né, Pedro? Uma semana. Não, mas eu já assisti já o Pedro, pelo menos na sexta-feira, eu estava acompanhando com o Bem-vindo Siqueira ali. Eu assisto o DCM porque a gente tem uma economia de tempo, né? Porque não dá para assistir tudo. Então eu estou vendo esses cortes aí dos mesa-casts aí com vocês aqui, porque de fato eu não consigo acompanhar isso tudo. Fiquei muito impressionado com esse vídeo que vocês passaram agora do Breno, com o Bilinski. Eu acho que concordo com 99% do que foi dito aqui. Esse é um podcast, é um vídeo, enfim, é um debate que vale a pena você assistir. Um comunicador com uma história gigantesca, né, na esquerda brasileira, contra um deputado federal, que independente da gente desgostar do cara e achar ele pueril, como ele se mostrou no debate, ele é um deputado federal, eleito com sei lá quantos mil votos, para representar uma parcela do povo brasileiro no Congresso Nacional. E aí foi bom, porque nós pudemos ver a diferença de preparo, porque o Bilinski, embora nós tenhamos essa opinião que eu externei aqui agora, de que é um cara pueril, ele, pro lado de lá, tenta se apresentar e é recebido, né, como um dos grandes nomes da direita nacional, como um dos caras mais combativos e, digo mais, como um cara com capacidade retórica, com capacidade de debate, de constranger, de colocar contra a parede. Não tenha dúvida de que toda vez que se monta uma CPI em Brasília ou vai para uma comissão, o Bilinski é chamado pelos amigos dele, pelos companheiros de partido, ou nem só de partido, também da ala direita de outros partidos, né? Vem, Bilinski, vamos lá, hoje é dia de briga, né? Hoje é dia de colocar os caras contra a parede. Tanto que o Bilinski está sempre lá. Toda hora que você vê alguma confusão numa CPI ou numa comissão, tem o Bilinski envolvido. Então, não nos enganemos que o Bilinski é tido do lado de lá como um dos melhores quadros do campo da direita brasileira para fazer esse enfrentamento retórico. E eu adiciono ainda, nesse parênteses aqui, que nos Estados Unidos, essa coisa do enfrentamento retórico, tem até livro, né? Como vencer num debate sem ter razão, etc. Para eles, isso é quase um esporte praticado nas escolas. Né? O esporte da retórica, de como é que eu venço você sem necessariamente vencer você no argumento. Que, curiosamente ou não, Schopenhauer traduzindo no Brasil de forma original pelo Olavo de Carvalho. Exatamente. Então você constrange o cara, você deixa ele envergonhado, você tira ele do assunto, você fala dele, não do assunto que ele quer falar, e com isso você ganha o debate, independente de você estar defendendo que a Terra é quadrada e ele dizendo que a Terra é redonda. É bem possível, né? Então o Bilinski, fechando parênteses aqui, o Bilinski é esse sujeito para a direita, e o Breno fez com ele o contrário, né, do que ele tenta impor nos debates. Ele trouxe o Bilinski para o assunto, para o tema, para a questão central. E aí, na questão central, nós temos que acreditar que nós defendemos o lado certo da história, né, que nós estamos defendendo a ciência, que nós estamos defendendo as coisas que têm comprovação fática. E aí o Breno, ele sequer teve a oportunidade, tá, de fazer uma outra exposição que eu senti que ele ia fazer. Mas a outra levantada do Bilinski para ele foi tão boa que ele acabou deixando essa de lado e optando pela principal. Ele cortou, né, jogou a bola no chão sobre os batalhões nazistas que o avô do Bilinski participava. Mas teve uma outra coisa que o Bilinski colocou, quando ele tenta responder para não dizer que aderiria, né, a um batalhão nazista hoje como o avô dele, ele diz, não, eu jurei defender a pátria, eu prestei continência para a bandeira brasileira. A pergunta que para mim ficou quicando ali, e se o Trump ataca o Brasil? Você que jurou a pátria, vai lutar no exército contra o Trump? Sendo justo, tá, Samuel? Samuel, sendo justo, eu assisti o debate inteiro, tá? Eu fui pro sacrifício por todos vocês. Eles falaram das questões das bandeiras antes, tá? É que o Breno, ele preparou esse negócio do nazismo para fechar. Foi calculado. Claro, porque o que eu falei, a cortada ali é fundamental, cara. De um lado está um deputado que glorifica a atuação do seu avô, tem ele como grande referência, invoca essa ancestralidade, um avô nazista,
que lutou para matar negros, gays e judeus, entre outras minorias. E do outro está um jornalista judeu que teve uma parente dele, uma tia, assassinada pelo batalhão do avô desse deputado. Sim. E quem é considerado o antissemita da mesa? O Breno. O cara que invoca um batalhão nazista para matar judeu, ou o cara que é judeu e sofreu na sua família as perdas, parte do Holocausto? A distorção nunca foi tão visível quanto nesse debate. O Breno é tido pelos liberais brasileiros, eu não vou entrar aqui nos conservadores, não, tentando os liberais, aqueles que em tese dialogam conosco. O Breno é tido como o antissemita, o judeu é o antissemita, assim como foi em Nova York, um protesto com milhares de judeus marchando. Não é a primeira vez, né? Várias vezes eles já foram presos por serem antissemitas. Judeus ortodoxos marchando nos Estados Unidos, sendo presos por serem antissemitas, enquanto a marcha dos nazistas com os emblemas da Ku Klux Klan defendendo morte aos judeus podem marchar livremente porque é uma liberdade de expressão. O judeu defender a sua existência não é liberdade de expressão. O nazista defender a morte dos judeus é liberdade de expressão. Essa é a verdade dos Estados Unidos. Não é a verdade do Trump, não, meus amigos. É a verdade dos Estados Unidos há muito tempo. E se nós recuássemos no tempo, vamos lá, dos anos 70 para trás, essa é a verdade dominante, dita abertamente pelos Estados Unidos, que é o que o Trump está tentando fazer hoje. Para mim, o que muda é apenas que o Trump hoje tenta ressuscitar um Estados Unidos de antigamente, um Estados Unidos que admitia ser racista, admitia ser fascista. Os Estados Unidos passou os últimos 40, 50 anos dizendo para o mundo que ele era o propagador da democracia e da liberdade. Por isso ele vestiu essa máscara, continuando a ser racista e fascista internamente, mas com a máscara. Agora o que o Trump faz é, eu vou tirar a máscara. A mudança prática, pergunte a um negro americano, pergunte a uma minoria qualquer nos Estados Unidos, se em algum momento mudou para ele, a vida dele mudou, os Estados Unidos deixou de ser racista, deixou de ser fascista, ele vai dizer não, nunca mudou. A regra, a prática, a concretude sempre foi a mesma. O que mudou foi um discurso. Durante 50 anos, pelo menos, os Estados Unidos adotou um discurso hipócrita. Hoje o Trump desfaz o discurso hipócrita. Hoje o Trump retoma os Estados Unidos pelo que ele é. E é por isso que os movimentos de direita costumam defender tal de heritage, né? Defender a sua tradição. Por isso que a gente vê vídeos bizarros de brancos estadunidenses dizendo eu sou um nativo americano, porque os brancos são os nativos americanos. E ele não consegue perceber o ridículo dessa frase dele, de falar para um indígena dos Estados Unidos que ele, branco, é um nativo americano, sendo que ele é um colonizador, ele é um imigrante. Só que eles fazem um recorte histórico. A partir do momento que vêm os peregrinos para os Estados Unidos, ali começa a história do mundo. Antes disso, nada existia. Muito semelhante com o que acontece no Brasil, claro.